planos Ele fez por mim. Quando que vejo era apenas sonho, quando Ele o mundo fez tão belo assim. Quando que vejo era apenas sonho, quando Ele o mundo fez tão belo assim. Meu Deus e eu eternamente juntos, quais bons amigos vamos sempre andar. Ainda que o céu e a própria terra passem, nada de Deus me pode separar. Ainda que o céu e a própria terra passem, nada de Deus me pode separar. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois o Deus o havia arrebatado. Gênesis 5, 24. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Como é bom estar com vocês aqui mais um dia. Louvado seja Deus. Aos que estão aqui pela primeira vez, sejam bem-vindos, se sintam abraçados pelo Ministério Pentecostes através de nós. Neste momento, eu quero chamar aqui o nosso amigo mensageiro do Senhor, Gustavo. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Seja bem-vindo, meu irmão. E neste momento eu vou fazer uma breve oração. E se você quiser dar continuidade à oração também, tá bom? Amém. Então, oremos. Amado Deus, Senhor dos altos céus, santo, santo, santo és tu, Senhor. Obrigada, Paizinho de amor, por mais um dia, pela oportunidade de vivermos. Agradecemos tudo que o Senhor tem feito, Senhor, por nós. Quero te agradecer também, Pai, pela vida do Gustavo, por ele ter tão gentilmente se proposto a passar esses estudos aqui para nós. Sabemos que é o Teu Santo Espírito que nos comove a isto, Pai. Portanto, eu quero te pedir uma porção dobrada do Teu Santo Espírito neste momento, que o Senhor possa derramá-lo em todos nós, tanto para o Gustavo, que vai passar a mensagem que o Senhor deu, quanto para nós, Senhor, que precisamos estar prontos para receber esta mensagem. Continua a abençoar todos os presentes aqui e guia-nos, Senhor, com o Teu Santo Espírito, em nome de Jesus, para a Tua honra e para a Tua glória. Amém. Amém, Senhor. Continuando na Tua presença, Senhor, te pedimos que possa estar conosco, com cada um dos adoradores, em cada lugar onde se encontram, abençoando suas famílias, seus vizinhos, para que possam ser, Senhor, luz onde quer que estejam. Que o Senhor possa nos abençoar neste momento, que a Tua palavra possa ser aberta diante de nós, que Teu Santo Espírito possa nos conduzir neste instante, que Ele fale aos nossos corações, que nós possamos ser repletos do Teu amor. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. A boca é sua, mas a palavra é do Senhor. Amém. É um prazer estar novamente com os irmãos. E
Este hino é um hino muito bonito, como a Marta colocou aí, a gente cantava muitas vezes lá na igreja do Alto dos Pinheiros, e tem uma passagem muito bonita relacionada com ele, de Gênesis 5:24, né? Aí do personagem Enoque, lá do Velho Testamento. Mas hoje eu não escolhi o personagem Enoque. Deixa eu ver se eu consigo falar um pouquinho mais alto aqui. Vou colocar o microfone bem pertinho aqui para ver se melhora um pouquinho. Aí vocês me dêem um retorno se tiver melhorado. Tá ótimo agora? Beleza. Então, o personagem que eu escolhi para esta manhã é o personagem de João, porque é um personagem que também teve essa experiência de andar com Deus. Eu não queria ficar aqui preso a texto por texto, porque para a gente passar um pouco pela história de João, nós precisamos recorrer a vários textos e a gente gastaria mais tempo. Então, depois eu mando para vocês, eu anoto os textos e envio, né? E pelo Zap, e depois eles distribuem para vocês, tá bem? Bom, mas falar sobre a vida de João a gente gastaria mais do que o tempo que a gente tem aqui disponível. Então, nós vamos destacar algumas fases da vida de João. E o objetivo é nós observarmos como que a mudança ocorrida na vida de João foi fundamental, a presença de Deus, andar com Deus, que é o que nós cantamos aqui, né? Meu Deus e eu andamos juntos pelos prados, andamos pelos caminhos desta vida, amanhecemos e buscamos a Deus. É uma mudança especial. É conhecido de nós que eles eram chamados, Tiago e o seu irmão João, eram chamados de Boanerges, porque eram filhos do trovão. Esse era o significado dessa palavra Boanerges, filhos do trovão, porque eles eram pessoas estouradas, eram pessoas nervosas, pessoas que hoje, né, no comum, no que nós dizemos aqui em nossa língua, nós temos um ditado de que são aquelas pessoas que não levam desaforo para casa. Tiago e João eram assim. João era bem novo, né? Quem sabe aí estava aí já no início da sua juventude. A Bíblia não fala a idade certinha, embora alguns arriscam aí um palpite da idade de 17 anos, mas sendo 17 ou não, ele era bem jovem quando conheceu ali a Jesus. Outro fato curioso é de que aí eles são chamados de filho de Zebedeu. Zebedeu era um homem da Galileia e, apesar de a única referência a Zebedeu ser esta, né, ser o pai de Tiago e João, e de que quando eles aceitaram Jesus, deixaram ali as redes ali, seu pai tinha esse negócio ali na arte, né, da pesca, deixaram ali as redes, abandonaram ali aquele serviço para seguir a Jesus e deixaram ali com seu pai. Mas a sua mãe, a mãe de Tiago e de João, ela é citada mais vezes. Costuma-se pensar que Salomé é a mãe de Tiago e João. Então tá aí a família, né? A mãe Salomé, o pai Zebedeu, o irmão Tiago e ele, João. E ainda se pensa que Salomé é a irmã de Maria, mãe de Jesus. Se todos esses pensamentos, se todas essas, né, ideias estiverem linkadas, nós vamos ter aí Jesus como um primo de João. Podemos afirmar isso categoricamente? Não. Só vamos saber disso lá no céu.
não temos como afirmar isso aqui pelos conhecimentos que obtemos até o momento. Então, João era alguém muito próximo de Jesus, o que já nos busca uma interessante colocação logo no início. Por quê? Jesus, ao iniciar o seu ministério, ele buscou pessoas de diferentes lugares, como Pedro, que não era seu parente, mas também buscou e deu oportunidade para aqueles que eram da sua mesma carne, do mesmo sangue, se eles realmente forem primos de Jesus, Tiago e João. Fato é, agora esquecendo essa parte, essa história de parentesco ou não, é que João era uma pessoa especial, mas não desde o início foi assim. Lembramos que num dos momentos do ministério, Jesus manda ali de 2 em 2 e eles retornam. Depois Jesus tem uma outra experiência, chega a uma outra cidade na região de Samaria e ali eles não recebem a Jesus e logo eles propõem de que mandassem descer fogo do céu e consumissem aquela cidade. E naquele episódio ali, Jesus diz de que eles não sabiam de que espírito eles eram, porque Jesus não tinha vindo para destruir, mas sim para poder salvar as pessoas. E ali é colocado uma nova perspectiva ali diante de João, de Tiago, para que eles pensassem. O evangelho deveria ser pregado, deveria ser apresentado, mas as pessoas deveriam aceitar de bom grado. Não era porque eles não aceitaram que se deveria, então, puni-los, se deveria, quem sabe, castigá-los, ou, como muitas vezes aconteceram no passado, tanto com a religião cristã, quanto atualmente com outras religiões, são acesas fogueiras, são perseguidos, pessoas eram mortas no passado por causa da sua consciência. Se eles não aceitavam a religião dominante naquele estado, naquele local, eles eram pessoas que morriam. Em momento nenhum, Jesus deu margem para que isso acontecesse. Tudo isso que aconteceu na história, manchou a história do cristianismo durante a Idade Média, vai exatamente contra essa revelação, este momento em que Jesus passou ali com Tiago e João. Bem, como eu disse, nós não vamos focar em cada ponto, mas outros pontos interessantes é que João, ele fazia parte ali de um grupo que estava sempre mais próximo de Jesus. Mesmo entre os 12, haviam 3 mais próximos, né? Pedro, Tiago e João. Às vezes André era o quarto, mas normalmente estes 3, Pedro, Tiago e João, eram bem mais próximos de Jesus. E aqui a gente já tira uma outra lição. Não sabemos como isso aconteceu, mas é natural nós, como seres humanos, dentro de um grupo maior, pense aí numa igreja aí de aproximadamente 100 membros. Você não tem o mesmo relacionamento com os 100. É praticamente impossível. Você pode ser imparcial, você pode ser uma pessoa que trata com igualdade as pessoas, mas o relacionamento, a afinidade, ela já vai naturalmente fazer com que você tenha um pouco mais de contato, tenha mais assuntos, tenha mais encontros com algumas pessoas que são mais de sua afinidade. E assim era com Jesus. Apesar daqueles 70 que foram enviados, 12 foram escolhidos ali para o ministério. E ali aqueles 12 trabalhavam com Jesus mais próximo, significa que eram só 12,
Não, tinham as mulheres que acompanhavam o ministério de Jesus e estavam ali, e nós temos razão para crer que Salomé, a mãe de Tiago e João, era uma dessas que estava ali sempre acompanhando. Uma das provas que nós temos disso é lá no final já da história do ministério, quando, no momento em que estavam ali, supostamente só os 12, começam a caminhar e vem Salomé pedir a Jesus para que seus filhos estivessem, quando Jesus estivesse reinando, um a cada lado, um à sua direita e um à sua esquerda. E outros também caminhavam ali junto, mas aqueles 12 faziam parte. E dentre aqueles 12, tinham esses 3 mais próximos. Há uma preocupação em de que nós saibamos fazer isso e somente o Espírito Santo para poder agir. Por quê? Nós precisamos de pessoas num grupo maior e precisamos de umas mais próximas que vão nos ajudar, entre aspas, a carregar a cruz mais próximo ali. E era o que acontecia. Pedro, Tiago e João estavam sempre ali mais próximos a Jesus para poder estarem ali com ele, suportando as dificuldades, nos momentos de angústia, como nós sabemos disso. Quando Jesus estava com seu espírito ali apreensivo, aguardando os momentos que seriam cruciais na sua vida, após a Santa Ceia, quando partiram para o Getsêmani, Jesus precisava de um apoio. Ele, em seu lado humano, precisava de humanos ao seu lado ali também para poder orar, para poder clamar. Ele sentia mesmo o que nós também, humanos, sentimos. E por isso ele queria levar os seus amigos mais próximos. E ele não ia levar ali para o jardim, para este momento, a igreja inteira, todos os discípulos e mais as mulheres que seguiam. Ele ia levar um grupo menor, mas também não ia levar os 12. Ele levou os 3 que estavam mais próximos a ele, Pedro, Tiago e João. Fato é, então, que já que estamos falando sobre João, João conseguiu fazer parte deste grupo mais próximo. E como ele conseguiu? Nada vai dizer que era exatamente por causa de influência financeira. Era pobre, havia abandonado a única fonte de renda, que era o seu serviço na pesca, para poder seguir a Jesus em tempo integral. Então não foi por influência financeira. Também não era a pessoa mais doce do mundo, porque era filho do trovão. Vou tentar segurar o microfone aqui para poder ver se melhora. Era a pessoa que estava ali, como não tinha, quem sabe, o melhor tato, a melhor forma, né, de estar ali falando com as pessoas. Não foi uma fala cativante, não foi, quem sabe, o seu espírito encantador que atraiu a Jesus para poder estar ali naquele grupo dos 3. Também não. Se pensarmos então, será que então é porque era uma pessoa bastante estudada, tinha isso? Também não era. Não fazia parte dos fariseus, não estava nas faculdades daquele tempo, não tinha um nível de estudo elevado. Então, talvez era porque ele tivesse influência política. Também não estava ligado a nenhum dos partidos políticos que haviam na época, nem dos zebedeus. Os fariseus, ademais de serem um grupo religioso, eram um grupo político, assim como os saduceus, mais políticos ainda, e João não fazia parte. Então não havia nenhuma influência. Então era por causa que ele era primo. Se fosse assim, talvez isso fosse citado constantemente, ou o próprio João dissesse, né? Não, porque eu sou primo de Jesus. Também não. Tanto é que a gente nem sabe e nem tem certeza se isso era. Como isso acontece?
Acontece da mesma forma com que aconteceu com Pedro, com que aconteceu com outros discípulos ali, o próprio Tiago, irmão de João, vai acontecer porque quando nós buscamos a amizade com Jesus, essa amizade nunca é deixada em segundo plano, nunca é deixada de lado. E ali, João, a cada vez que buscava o Senhor, mesmo tendo um espírito difícil, sendo uma pessoa de trato mais complicado, um linguajar não totalmente apropriado, ele buscava em sinceridade. Ele amava Jesus e Jesus reconhecia isso nele e sabia que ele estava ansioso pela mudança. E ao tempo passar, enquanto estava ali ao lado de Jesus, ele foi recebendo estas influências. Quando nós chegamos aí nos vários momentos em que João passou, durante os milagres, durante as curas, nós vamos ver que alguns discípulos às vezes aparecem em momentos cruciais, como Pedro, que foi chamado para poder caminhar sobre as águas, como outros que foram perguntados durante a multiplicação dos pães e outros que foram chamados para poder levar os gregos a Jesus, e tantos outros aqui e acolá, e João não aparece em nenhum desses momentos, pelo menos positivamente. Ele aparece exatamente nos momentos negativos, onde se fala da sua grosseria, da sua fala, se fala da sua rudez, se fala do momento em que queria que descesse fogo dos céus para ali consumir os samaritanos. Mas já ao finalzinho, quando nós chegamos ali na Santa Ceia, nós vamos encontrar João de uma outra forma. Aqueles 3 anos e meio andando no ministério com Cristo vão fazer com que João apareça ali reclinado ao lado de Jesus. Ali estava como uma pessoa que tinha tamanha intimidade com Jesus, ao ponto de, enquanto Jesus queria deixar mais enigmática para que só o próprio traidor reconhecesse que Jesus sabia que ele iria o trair quando estava falando de Judas, João chega ali ao lado de Jesus e pergunta: Senhor, quem é? E Jesus, dado ali a sua grande amizade com João, tamanha confiança que já havia desenvolvido, ele não consegue esconder de João e ali diz, né, olha, é aquele quem eu molhar o bocado de pão e o der. E ali estava Judas ao outro lado. João agora havia ganhado uma nova dimensão em sua vida. Ainda tinha muito que mudar. João ainda ia conhecer vários desafios em sua vida, mas ele teve este momento em que nós podemos perceber que algo já havia mudado. Mas ainda, como costumamos dizer de Pedro, era uma pessoa que ainda tinha suas dificuldades. Ainda não compreendia como no Monte da Transfiguração, um pouco antes, ele tinha visto os 5 demais discípulos, estavam ali sem saber o que significava aquele momento, quando apareceram Elias e Moisés. Também no Getsêmani, João era um dos 3 que também dormiram, enquanto Jesus estava ali angustiado, orando, porque o seu momento estava chegando. João ainda não tinha se dado conta do que seria aquele momento, e ele dorme ali, ao invés de orar e ajudar o seu grande amigo Jesus. Quando Jesus é preso, aquele discípulo novamente foge, deixando ali o seu lençol, e é dito que ele foge nu daquele local. Não foi como Pedro que chegou ali, né, e tentou ainda salvar o mestre, mas fugiu, mas era amigo de Jesus. E Jesus conhecia o seu coração profundamente, embora algumas
vaciladas houvessem em seu caráter. A tal ponto que, se nós chegarmos no momento da crucifixão, nós vamos encontrar João ali ao pé da cruz, junto com a mãe de Jesus. E ali Jesus vai dizer para ele que ali estava deixando a sua mãe aos cuidados dele. Então, nós vamos encontrar um homem de altos e baixos durante a sua fase inicial, seu crescimento com Cristo. E trazendo um pouco para a nossa reflexão, trazendo um pouquinho para quem sabe, a nossa vida, a nossa meditação, muitas das vezes nós somos assim, às vezes as nossas palavras, elas não são as melhores, às vezes os nossos pensamentos não são os melhores. Quer ver um exemplo? Às vezes nós vemos uma reportagem na TV e ouvimos alguém falando de algo terrível que aconteceu. Por exemplo, se um sequestrador, se um assassino, se um estuprador, ali é mostrado algo terrível que fez, o seu primeiro pensamento, se for como o de João no passado, se for como de muitos de nós, talvez eu creio que já passou na sua cabeça em algumas vezes assim, essa pessoa precisa ser presa, ou precisam fazer a mesma coisa que ele fez, que façam com ele também. O nosso primeiro pensamento humano, sem a transformação do Espírito Santo, é de que aquela pessoa deve ser consumida, se matou, deve morrer, se estuprou, deve ser estuprada, e algumas coisas passam pela cabeça bem naquele olho por olho, dente por dente. Assim como era o início da vida de João. Somente com uma vida transformada para a gente poder pensar de que aquela pessoa merece a misericórdia de Deus e ela, mais do que ninguém, precisa conhecer a Deus. Bom, nós também temos a característica de, às vezes, fugir, como João fugiu em alguns momentos, como ali no momento da prisão de Jesus. Diante daquele primeiro momento, foi a fuga. Depois ele acompanhou. Mas quantas vezes nós vemos situações difíceis e a gente corre? Nós precisamos encontrar também um ponto de equilíbrio. E como que isso aconteceu? Como que isso foi mudando? Se nós formos avançando um pouco mais, uma das passagens interessantes no final, esta eu vou citar aqui, porque eu vou, neste momento, lê-la, no finalzinho do livro do Evangelho de João. João relata uma história interessante quando Pedro estava ali, Jesus estava interrogando Pedro, e ali Jesus diz que a Pedro, né, faz aquelas famosas perguntas: Pedro, tu me amas? E vai respondendo, e no final ele vai dizer a Pedro com que tipo, né, dá uma sugestão de com que tipo de morte ele havia de morrer. Mas é aí Pedro, né, sabendo ali daquele grupo ali tão arraigado ali próximo a Jesus, aqueles mais próximos, Pedro, Tiago e João, e Jesus vira e pergunta: mas e esse, né, João? Eu estou aqui no Evangelho de João, no capítulo 21, e aqui nós vamos ao verso 20. Verso 20 em diante diz assim, João, capítulo 21, verso 20. Então Pedro, voltando-se, viu também que ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: E quanto a este?
E Jesus respondeu-lhe: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? E aí os dois últimos versos do livro de João, fala aí o seu próprio testemunho, dizendo: este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, se todas elas fossem relatadas por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Veja, um discípulo que teve uma mudança tão grande que quando você lê o Evangelho de João, de ponta a ponta, ele não se identifica. Ó, aqui é eu, sou João, eu sou o discípulo amado, eu estou escrevendo. Não, aquele discípulo que antes queria se assentar à direita de Jesus no trono, que sua mãe intercedeu por ele, aquele que era, né, quem sabe ali um daqueles que gostavam de aparecer no início, aqui na hora de escrever o evangelho, a mudança já havia sido tão grande ao longo da sua vida que sequer ele quis se identificar durante a escrita deste evangelho. Um dos evangelhos dos quatro, um dos evangelhos mais bonitos, né? Muitas pessoas têm uma certa preferência pelo evangelho de João, pela tamanha intimidade com que ele relata os fatos ocorridos. Outro fato interessante é de que João, que era uma pessoa muito prática, queria resolver as coisas ali no supetão. Agora aqui, ele é uma pessoa dada aos detalhes, não só pelas escritas e como ele conta cada coisa durante o livro de João, mas é que no final ele ainda chega a dizer assim, olha, eu escrevi aí bastante, mas ainda é pouquíssimo. Isso aqui é só para vocês terem uma ideia, porque muitas coisas há ainda para serem relatadas e todas elas fossem escritas, não iam caber os livros no mundo. Veja, uma pessoa que antes era tão pragmática, tão, né, quem sabe, não, vamos resumir aqui a vida de Jesus aqui, é uma coisa simples, rápida, é isso aqui. Não, agora ele vai dizer que não ia caber os livros no mundo. Como há uma grande mudança. É claro que João não escreveu somente o Evangelho, ele escreveu outras 3 cartas, e aí eu convido, se você tem aí a sua Bíblia também, nós vamos ver aqui algo entre as passagens que eu escolhi para que fossem lidas neste momento aqui, nós vamos encontrar na primeira carta de João, no capítulo 2, outra importante mudança que houve na vida dele. O seu linguajar, que era de uma pessoa estourada, agora muda. Veja logo no início, 1 João, capítulo 2, no primeiro verso, diz assim, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Este verso é muito significativo se contraposto àquela história que eu estou remetendo há algum tempo aqui, lá com os samaritanos. Não dá para imaginar, se não conhecêssemos a história, que é a mesma pessoa. Os samaritanos pensaram em recusar a Jesus ali. Não aceitaram. E João já queria que descesse fogo do céu para poder consumi-los. E agora, João vai chamar de filhinhos. E sabendo que aqui João estava falando com pessoas que eram gentis. Ele já estava na igreja de Éfeso. Então ele estava escrevendo para gentios. E agora ele vai chamá-los de filhinhos. Não vai ter mais ódio como tinha antes, arraigado como um judeu dos samaritanos. Também não vai dizer que é para descer fogo do céu, ele vai dizer, olha, eu estou escrevendo para vocês não pecarem, mas caso vocês pecarem,
não vai descer fogo do céu, ele vai dizer, temos um advogado junto ao Pai. A grande mudança, novamente, porque, como cantamos no hino inicial, só existe uma mudança plausível na vida de João. Ele não passou por faculdades, ele não passou por nenhuma, quem sabe aí, né, tratamento psicológico, outras coisas. Tudo isso aí, se houve um tratamento psicológico, foi com Jesus Cristo. Se houve uma faculdade, essa foi a maior de todas, que foi a teologia com o próprio Jesus Cristo. Tudo isso foi porque ele passou a andar com Deus, passou a andar diariamente com Jesus. E veja, ele é um dos que aceita o convite de Jesus, vinde a mim como estais. Porque João, ele não foi, não, agora eu tenho que tomar cuidado com as minhas palavras, agora eu tenho que isso, porque agora eu sou discípulo, agora eu tenho que me vestir melhor, agora eu tenho que fazer isso. Não, ele não foi com nenhum objetivo de aparência, ele foi exatamente como ele era, e foi sendo moldado por Jesus. A vida de João, ela não acaba aqui, neste momento das escritas de cartas. Nós vamos ver que ele vai ser um dos discípulos importantes no início da igreja cristã. Estava ali junto com João também, com Pedro, né, quando alguns milagres foram realizados. Esteve no momento do Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu, foi um dos que falou em línguas para aquelas pessoas que estavam ali em Jerusalém. João fazia parte ali do núcleo dessa igreja em formação, mas quando a igreja foi dispersa, ele escolheu, né, o Espírito Santo o guiou até a cidade de Éfeso, e ali ele deu continuidade ao trabalho de Paulo. Durante o reinado aí do imperador Domiciano, ele foi preso. Nós conhecemos aí histórias, né? Não estão na Bíblia, mas há aí uma certeza de que João passou por momentos difíceis depois da prisão, como é dito sobre o ter sido jogado num caldeirão de azeite fervendo. Outro fato posterior a esse, quando este sim relata-se na Bíblia, o livro de Apocalipse inicia ali no capítulo 1, dizendo que João estava preso porque a ilha de Patmos era uma colônia penal e muitos eram levados para aquela ilha durante o reinado aí do imperador Domiciano. E aí nós vamos encontrar também este relato. Veja, capítulo 1, versículo 9 de Apocalipse. Aqui se diz, eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. E aqui nós vemos mais outro detalhe interessante. E aqui para nós pensarmos também, não é porque estamos, né, servindo a Jesus que a nossa vida vai ser isenta de momentos difíceis. João, depois de uma longa caminhada com Cristo, passou por momentos difíceis no início do surgimento da igreja cristã. Foi preso, por várias vezes sofreu, como os demais apóstolos, e aqui, já na sua velhice, João aqui já estava aqui na casa possivelmente na casa dos 90 anos de idade, e ainda tem que passar por uma prisão dessa. Somente porque estava arraigado, alicerçado na fé e caminhando com Cristo, é que ele pôde suportar. Quando nós encontramos aqui no comentário bíblico adventista sobre o fato de João estar na ilha de Patmos, é relatado um pouquinho sobre a história desta ilha.
uma ilha rochosa, uma ilha em que havia 35 quilômetros quadrados, um pequeno rochedo no mar Egeu ali, que é uma parte do mar Mediterrâneo, isolada do restante das outras ilhas e continentes. E agora João é lançado ali. Alguns dizem que ali foi lançado para trabalhar nas minas, mas a não ser que houvesse uma pedreira e não há indícios de que ali houvesse, fato é de que os presos eles tinham que trabalhar em trabalhos forçados. Mas mesmo que ele não tivesse que trabalhar ali em trabalhos forçados, como eu disse, já era um homem aí na faixa dos 90 anos, ele estava ali isolado. A ideia de Domiciano era de que João agora tivesse ali relegado, não tivesse contato com os amigos, não tivesse contato com a sua igreja e fosse ali jogado com demais homens perversos, com criminosos, onde Domiciano, quem sabe, esperava fosse morto por criminosos ali. E nós vamos encontrar algumas coisas interessantes, porque João chega ali a esta ilha e Deus transforma todas as coisas. No local onde era para ser totalmente abandonado, João recebe a companhia de anjos e do próprio Jesus Cristo. Anjos estavam ali não somente para cuidar e proteger a João, mas para poder fazer a companhia daquele discípulo. Um outro fato é de que, como o próprio Jesus, foi ali que ele recebeu as revelações de Jesus Cristo a respeito do livro de Apocalipse. E Jesus veio a João, se revelou a João ali naquele local, onde Domiciano esperava fazer a maior crueldade com João. Foi um momento em que João esteve mais próximo de Jesus. Amigos são assim. Se você não pode ir até a casa dele, está impedido, quem sabe está enfermo, o seu amigo vem até a sua casa. Se João não poderia ir até a casa de Deus, estar ali com Jesus na cidade de Éfeso, onde ele estava dirigindo ali uma igreja, estava preso, Jesus foi até ele em Patmos. Tamanha ali era aquela amizade. Mas mais do que isso ainda, nós temos ainda um outro ponto. João foi colocado ali naquela ilha, junto com aqueles criminosos, e há um texto de Ellen White, onde é dito de que ele estava ali e ele não ficou parado. Ali ele estava com os piores do Império Romano, porque veja, não eram todas as pessoas que eram mandadas para o exílio, não era qualquer prisioneiro que era enviado para lá, somente os piores, mas que ainda não mereciam a morte, os piores, mas que iriam continuar vivos, eram exilados na ilha de Patmos. E ali eles tiveram uma grande oportunidade de estar com o último dos apóstolos que permanecia vivo, que tinha andado com Cristo. Tiveram a oportunidade. Veja, eu vou ler aqui um trechinho, é bem rapidinho, eu acho que eu já estourei o meu horário, não sei, mas eu queria ler esse trechinho do livro Atos dos Apóstolos para vocês. Diz assim, Ellen White escreve, Patmos, uma ilha árida e rochosa no mar Egeu, foi escolhida pelo governo romano para o banimento de criminosos, mas para o servo de Deus, a sua solitária habitação se tornou a porta do céu. Ali, afastado das cansativas cenas da vida, dos ativos labores dos primeiros anos, ele teve a companhia de Deus, de Cristo e dos anjos celestiais. E dele recebeu
instrução para a igreja por todo o tempo futuro. Em um outro texto, eu não vou ler aqui, neste momento, diz que ele estava ali também pregando ali para aqueles que estavam naquela ilha. Ali, João fez amigos dentre os piores que haviam nessa terra. Dentre os piores criminosos do Império Romano, João iniciou a amizade. João apresentou o evangelho e a misericórdia de Jesus Cristo. E é assim que Deus faz com seus amigos. Onde quer que ele estiver, ele vai abrir portas e oportunidades. Caminhando para a gente encerrar, eu penso que assim também é com a vida do cristão, é com a minha vida, com a sua vida. Às vezes a gente não sabe por quê, em alguns momentos, mesmo caminhando com Cristo, mesmo já tendo abandonado tantas coisas, a gente ainda precisa, como João, sempre tem alguma aresta para poder ser aparada, sempre tem alguma coisa para poder, refúgio para ser eliminado, para que possamos ser purificados. Mas às vezes a gente olha para trás e olha assim, quem que era o Gustavo lá de trás? Nossa, tão ruim. Já fui muito pior do que hoje, mas agora estou enfrentando essa dificuldade. Por quê? Antes, quando eu era pior, você pode pensar, né? Para aqueles que não nasceram na igreja, às vezes pensa assim, eu estava lá no mundão fazendo coisas ruins, e aí a minha vida parecia tranquila, sossegada, e agora que eu estou servindo a Jesus, que eu estou tentando, que eu já mudei tanta coisa, e agora as dificuldades vêm mais forte, as fogueiras acenderam, mas assim Jesus mostra que através da vida de João, de que mesmo nesses momentos mais difíceis, Deus está dando oportunidades para que a pessoa possa testemunhar do amor dele. Pense comigo. Quem seria melhor para poder ter o contato com aqueles maiores criminosos do Império Romano em Patmos? Uma pessoa que era recém-conversa, que estava começando a sua fé em Cristo agora? Talvez ele não tivesse uma bagagem espiritual. Talvez ele não tivesse experiência. Aqueles homens, os que eram considerados os piores deste mundo, eles tiveram o melhor naquele momento, visto que todos os outros apóstolos já haviam morrido, só sobrava João vivo. Mesmo Paulo, que era outro, também já tinha neste momento descansado. E ali eles tiveram o melhor. Uma pessoa que caminhou no círculo mais íntimo aqui nessa terra com Jesus Cristo, para poder levar a mensagem do Evangelho para eles. Uma pessoa que tinha recebido uma transformação imensa na vida. Então é assim. Às vezes Deus vai permitir que seus filhos passem por alguma situação, mas devem olhar que ali pode estar um objetivo de evangelizar pessoas em que Deus está dando a oportunidade. E veja que maravilha. Deus não promete livrar de todas as coisas, mas Ele promete transformar. Assim, naquela ilha, em que Domiciano achava que seria um verdadeiro inferno para João, se transformou na porta dos céus. Um lugar onde João era visitado. Aqui diz Ellen White. E estava ali com Deus, Jesus e os anjos. E claro, cremos que o Espírito Santo estava ali com ele também, porque foi inspirado a escrever ali o livro de Apocalipse e as cartas às igrejas de Éfeso, a carta a Gaio na sua terceira e a segunda carta de João também. Então nós vamos encontrar ali um momento glorioso na vida de João, onde na terra não era nada glorioso, mas um momento onde ele, que começou como apóstolo, encerra sua carreira como um profeta.
João aqui, ele encerra-se como um teólogo, escrevendo o livro de João, e um profeta, escrevendo o livro de Apocalipse. A sua vida não termina ali naquela cadeia. Logo que o imperador Domiciano morre, vem o imperador Nerva, ele retorna até a cidade de Éfeso e ali ele vai descansar de morte natural, assim como Jesus havia previsto, de que ele não morreria como Pedro morreu como mártir. Ele vai descansar natural. Mas nós vemos um homem que se apaixonou tanto por caminhar com Jesus, que iniciou ali na sua fase final da adolescência, na sua juventude, e foi até mais de 90 anos de idade, servindo a Jesus onde quer que fosse, andando com Deus. Então, o segredo para mim, para você nesta manhã, independente de qualquer outra coisa, é andar bem próximo de Jesus. Não queira seguir Jesus de longe como alguns discípulos. Não queira ser um discípulo secreto de Jesus, um agente secreto que ninguém sabe que você é ou não. Não queira fazer sua parte daquele grupão. Busque Jesus intimamente para você fazer parte daqueles 3, né, aqui num sentido figurado que eu estou dizendo, mas busque ser Pedro, Tiago e João ali, ó. Está bem próximo de Jesus. Se você e eu buscarmos estarmos ali naquele ciclo mais íntimo de Jesus Cristo, nós vamos ter a nossa vida, em primeiro lugar, transformada. Em segundo lugar, nós vamos ser fiéis testemunhas. E em terceiro lugar, ele vai fazer maravilhas ao nosso redor. E quando nós não pudermos, por algum momento, estarmos em algum lugar que gostaríamos de estar, ou estivermos privados dessa liberdade, nós vamos ter certeza de que assim como nós buscamos o tempo todo Jesus Cristo, ele vai nos buscar nestes momentos difíceis e ele que vai estar ali ao nosso redor, como esteve com João, fazendo daquele lugar, independente qual seja ele, a porta dos céus. Por quê? Ele estará ali juntamente conosco. Esse é o meu desejo e a minha oração nesta manhã. Amém, amém. Deus seja louvado. Muito obrigada por ter se disposto a trazer essa mensagem que aqueceu os nossos corações. Amém. Deus continue a abençoá-lo, irmão, assim e a sua família. Hoje as nossas orações serão por você, tá bem? Amém. Muito obrigado, irmã. Eu agradeço. Estaremos orando o dia inteiro por você. E aí, se quiser falar o pedido de oração, ou colocar ali, escrever ali para a gente no chat, para a gente lembrar, tá à Tá bem. vontade, tá bom, irmão? Tá bem, eu escrevo aqui no chat. Tá bem, obrigada. Então, vamos iniciar agora as 3 orações. Você pode fazer uma conosco, para finalizar. Faço. E aí, a Jeane, e quem mais gostaria de fazer a oração? Por favor, levanta a mão, se manifeste. Eu posso fazer, Lidinha? Amém, Julinha. Então, fica essa sequência. Oremos. A Jeane é a terceira, no caso, né? Com a música. Não, ela vem antes, porque depois também vem um hino, tá bom? Ok. Lígia, só perguntar, você quer que eu cante agora ou que eu ore? Pode fazer uma oração cantada, irmã, Pronto, tá bom? tá certo. Obrigada, Jeane. Somente em oração eu busco a Jesus, entrego minha vida, então encontro luz. Só Ele é o meu amigo e nele confiarei. Minhas dores alivia, somente aos pés do Rei. Eu creio em teu amor,
Jesus, meu Rei amado, liberto hoje sou. Não sirvo ao pecado, minha culpa sim levou. Quando foi mal tratado e me deu o seu perdão, achei a salvação. Salva-me, Senhor, nas lutas vencerei. Se eu estiver contigo, eu jamais tropeçarei, pois todos os teus anjos ao meu redor vão estar, confiando em tua graça. A paz hei de alcançar, eu creio em teu amor. Jesus, meu Rei amado, liberto hoje sou. Não sirvo ao pecado, minha culpa sim levou. Quando foi mal tratado e me deu o seu perdão, achei a salvação. E me deu o seu perdão, achei a salvação. Amém. Amém. Deus seja louvado. Senhor nosso Deus, continuando em tua presença, nós queremos te pedir que o Senhor nos ajude a caminhar bem próximo de ti. Nós não queremos aguardar até um momento em que, quem sabe, estejamos impedidos de pregar o evangelho, de sair, para que possamos ter um encontro, para que onde estivermos seja a porta do céu. Não porque nós somos melhores que João, Senhor, mas talvez exatamente porque nós somos mais carentes, nós precisamos mais do teu Santo Espírito. Vivemos em um século de tantas trevas espirituais, não porque a luz está indisponível, não porque não temos a tua palavra, mas porque esta é rejeitada, Senhor, pela maior parte dos que vivem sobre a terra. Mas nós precisamos abundantemente do teu Espírito, Senhor, para que possamos fazer a diferença aqui neste mundo. Não temos o conhecimento suficiente para poder atingir conforme necessário a todas as pessoas ao nosso redor. Mas nós conhecemos o principal, que precisamos caminhar bem próximo de ti, para que aí sim possamos fazer a diferença. Para que nós possamos continuarmos sendo mudados. Para que cada imperfeição que existe em nós ainda possa ser purificada. Para que, através de nós e com o derramamento do teu Santo Espírito, nós possamos pregar às outras pessoas. Para que a nossa vida possa ser um testemunho vivo de que nós estamos vivendo bem próximos do Senhor. Então, Senhor, nesta manhã, o meu pedido para cada um de nós é que nos coloque, Senhor, bem próximo a Ti. Faça-nos caminhar no círculo mais íntimo do Senhor. Nós também queremos esse privilégio. Eu não consigo sequer imaginar como tão maravilhoso é ser visitado por anjos, por Jesus Cristo e por próprio Deus, ali de forma, em alguns momentos, visíveis, recebendo a revelação como João recebeu. Talvez nenhum de nós tenhamos sido chamados para esse ministério. Mas queremos sentir esta mesma presença. Queremos ter o mesmo privilégio de andar bem pertinho do Senhor, para que nós possamos cumprir aquilo que o Senhor planejou para a nossa vida. O ministério que o Senhor escolheu para cada um.
para que nós possamos ter também o prazer de executar aquilo que o Senhor deseja aqui ainda nesta terra antes que o Senhor volte. E por favor, Senhor, se em nossa vida nós ainda não tivermos esse privilégio de forma visível vermos os nossos próprios anjos que nos acompanham durante toda a vida, que este momento chegue logo na tua vinda, onde nós seremos transformados e nós poderemos ver a Jesus Cristo de forma visível, assim como também os nossos anjos. E nós te pedimos que nos guarde para este momento. Não permita que a nossa fé vacile, em que em nenhum momento venhamos a cair, e se viermos a cair, que o Senhor, como nosso fiel advogado, como diz João, possa nos levantar, possa nos defender e nos ajudar a terminar essa caminhada rumo à Canaã celestial. É o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor, amém. Bem junto a Cristo, eu quero estar. Bem junto à cruz, doce paz, desfrutar. Ó Senhor Deus, como eu gostaria de ter a voz dos anjos para te louvar, Senhor. Mas eu quero te adorar com a voz que tu me concedeste, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada por me amar da maneira como o Senhor me ama, sem esperar nada em troca de mim, Senhor. Implante esse amor em meu coração, Paizinho, por favor, tem sido a minha oração. Ajude-me, Pai, a amar cada dia sem medir, Pai. Sem querer de volta nada em troca, Senhor. E nesta manhã eu te louvo e te bendigo pela vida do teu servo mais uma vez, Senhor, que tão bondosamente veio falar conosco a mensagem que o Senhor colocou no coração dele. Continue a abençoar o teu servo Gustavo, Senhor. Continue a falar com ele, Pai. Abençoe a sua casa, a sua vida, Senhor, a sua família, todos os propósitos do seu coração, Paizinho, possam estar de acordo com os planos do Senhor para a vida dele. Pai, nós queremos estar bem pertinho do Senhor. Nós não queremos pecar contra o Senhor, Pai. E o nosso alvo é levar a mensagem do advento a todo mundo em nossa geração. Senhor, nos ajude, por favor, Pai. Deus querido, em tuas mãos nos entregamos. E se acaso pecamos, Senhor, por favor, que nesse momento, sendo nosso advogado fiel, o Senhor possa nos conceder a graça do perdão. Obrigada pelo amanhecer maravilhoso que nos deste, Pai. Obrigada por esse pão maravilhoso vindo diretamente do céu para nós. Fique conosco, ó Deus. Nos dê um restante de dia na tua presença. Vá ao encontro de cada filho teu aqui nesta sala, Senhor. Por favor. Aqueles que não puderam vir por um motivo ou por outro, até por escolha, Senhor, leve o teu espírito ao encontro deles, Pai, desperte-os, por favor, Pai. O tempo é breve. Sei com as tuas servas, Senhor, que tem aberto essa sala a cada amanhecer. Fortaleça, Pai, nos teus caminhos. Dirija a sua vida, ó Deus. Toda a equipe que tem buscado permanecer de joelhos para que essa sala fique de pé. Por favor, Senhor, eu sei que anjos sobem e descem em todos os momentos em favor desse ministério. Obrigada por tuas misericórdias, Senhor. Fortaleça cada uma dessas pessoas. Em nome de Cristo Jesus, eu te oro e no nome dele eu te agradeço. Amém, Senhor. Amém. Ouve, Senhor, o nosso clamor
envia teu Santo Espírito para convencer o nosso ser de que tu és soberano. Amém, amém, amém. Amém, amém. Iniciamos assim, agora, os momentos das considerações. Por favor, quem se sentiu tocado por esta mensagem maravilhosa, não espere, não deixe para o final. Fale agora. Jeane, seja bem-vinda, minha flor. Bom dia a todos e a todas. É com grande satisfação que também estou aqui na sala hoje e
Na verdade, o que eu gostaria de falar é que, primeiro, nosso maior inimigo somos nós mesmos. Que a gente possa estar sempre vigiando. Isso eu falo de mim mesmo. Ontem eu fui dormir e disse, Senhor, mãe, eu não vou entrar na sala, porque eu preciso fazer uma leitura, preciso ter um encontro contigo, eu preciso voltar a ler o Desejado, eu preciso voltar àqueles momentos. E fui dormir com essa certeza, né? Eu digo, eu não vou entrar na sala. E quando eu acordei, aí eu lembrei logo, Senhor, eu não vou entrar na sala. Aí eu fui olhar o relógio, aí eu disse assim, mas se for 4 horas da manhã, eu entro. Porque aí dará tempo de eu fazer minha leitura, era justamente o horário, era 4h10. Aí eu disse, Senhor, assim eu vou entrar, né? E também me veio assim, que mensagem será falada na sala que eu estou me indispondo aí, o inimigo está colocando isso dentro do meu coração, agora é que eu vou entrar. E no grande conflito, nos diz assim, que quando o pregador vai passar a mensagem, o inimigo ele fica do lado anotando tudo o que o pregador vai falar. E ele faz de tudo para as pessoas não irem assistir, principalmente se tiver algum ponto em que ela esteja colocando as pessoas presas. E ele faz de tudo para as pessoas não ouvirem a mensagem. E foi isso que eu vi. Se tem uma mensagem que me toca muito é quando fala de Jesus. E um dos apóstolos que eu mais amo, que eu mais gosto de ouvir, é o Evangelho de João, é o Testemunho de João, é das mensagens que mais me toca. Então, a mensagem ela foi, para mim, me tocou bastante, me confortou bastante, e eu me senti mais perto de Jesus, e eu agradeço a Deus, primeiramente, pela mensagem, agradeço o irmão, que foi o mensageiro para essa manhã, e agradeço mais uma vez a Deus, que Ele é paciente comigo e me trouxe aqui esta manhã para a sala. E no caminho a Cristo também nos diz que, quando fala em relação à oração, que onde a gente souber está sendo derramado o Espírito Santo, onde estiver havendo reuniões de oração, de estudo da palavra de Deus, que nós possamos fazer o possível para estar presente, para que a gente não perca as bênçãos, né? Não perca o derramamento do Espírito Santo. Então, essa é a minha consideração. Amém. Amém, Jeane. Deus seja louvado. Que testemunho lindo. É isso mesmo, né? O inimigo, ele tenta de todas as formas nos impedir, né? Mas maior é o nosso Deus. E que bom que ele te despertou mais cedinho, né? Obrigada, Jeane. Joaninha levantou a mãozinha. Seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Lígia. Eu estou aqui, né, que eu não estou nem conseguindo abrir o microfone, meu Deus. Estou aqui tentando abrir o microfone. Eu estou impressionada. Quando eu entrei na sala, eu também estava com o mesmo pensamento da Jeane. Eu não entraria na sala hoje, tanto que eu entrei mais tarde. Não era o meu propósito, eu tinha outros planos. E eu me ajoelhei, orei e falei, Senhor, esses são os meus planos, contudo faça-se a tua vontade. E eu não pude resistir. E passaram-se 3 minutos, 5 minutos, e eu estava aqui lendo, mas a minha mente na sala de consagração. Eu falei, Senhor, quem está pregando lá hoje? Que mensagem que o Senhor tem? Então, me ajude. Se eu tiver que permanecer na sala, que ao entrar na sala, que o Senhor fale comigo da forma que o Senhor continue falando comigo. Quando eu entrei na sala, que o Gustavo estava falando do discípulo amado, eu falei, foi o Senhor mesmo que me trouxe. Obrigada, meu Deus. Obrigada. E eu fiquei em oração,
acompanhando aqui. Até tentei continuar com as minhas leituras e só ouvindo a mensagem, mas não teve jeito. Teve uma hora que eu coloquei tudo de lado e falei, Senhor, é isso aqui que eu preciso. E não pude resistir, né? E eu louvo a Deus, porque Deus, ele tem N maneiras de falar conosco, assim como com João. Mesmo quando somos colocados em circunstâncias que desconhecidas para nós, que insuportáveis até aos olhos humanos, é ali que Deus trabalha conosco, se nos dispomos a estar perto dele. E é no peito dele que nós encontramos alento. E é isso que eu estou sentindo nesta manhã. O abraço de Deus, o alento de Jesus. E é assim que eu quero continuar, bem pertinho dele. Me deu um desejo tão grande de louvar, de cantar, bem alto. E eu não tenho voz angelical, não tenho voz de louvores. Mas eu falei, Senhor, eu preciso disso. E alguém me mandou no chat, assim, no privado, né? Eu estava aqui pensando exatamente nessa música e você começa a cantar. E eu louvo a Deus porque eu sei que é mais uma vez o Espírito Santo atuando nesse lugar. Porque eu sempre criei. Teve um momento que a sala estava em dificuldade, o pessoal demorando para abrir, demorando para entrar, e me veio à memória exatamente isso, quando eu li, né, a mensagem, isso me veio à memória, e foi um momento em que eu e a Jeane fomos colocadas também nesse paralelo, e nós pudemos testemunhar ali, e em outros momentos também nós fomos colocados em circunstâncias de unidade, e eu louvo a Deus por isso, porque o Senhor tem trabalhado com os filhos dele que se colocam à disposição dele. Por isso, eis-me aqui. Eu quero simplesmente estar perto de Cristo para fazer a vontade dele, porque eu sei que mesmo que se eu pecar, mesmo se eu cair, não é o que eu quero, mas se eu cair, que eu tenho a certeza no meu coração que ele está para segurar em minha mão e para redimir os meus pecados. Não só comigo, mas dos meus irmãos pelo mundo inteiro, que o meu olhar seja de piedade para com os meus, para os que eu oro, os que eu amo. E eu creio nas promessas de Cristo. Eu creio. E, Jeane, obrigada por esse texto. Eu espero que você coloque aí no chat, como você sempre faz, esse texto do grande conflito. Eu estou com um grande conflito aqui e eu quero encontrar esse texto, porque eu já li o grande conflito e não ficou em minha memória, mas eu quero marcar esse texto que você mencionou. É interessante, Júnior, você dizer isso, porque antes de falar, eu pensei, aí me veio assim, pega o grande conflito para ler. Aí eu respondi assim, não, eu vou só mencionar, quem é que vai querer saber onde é que... Aí você vem me impedir justamente a passagem. Mas eu vou Louvado seja o grande Deus, amiga. Deus é Deus em todo tempo e ele se faz presente neste lugar e eu creio. Este lugar que estamos é santo em nome de Jesus. Um bom dia para todos. Irmão Gustavo, mais uma vez que Deus continue a te abençoar, meu amigo, e que ele... Eu posso te chamar de meu amigo, porque se você está em nosso meio, você é meu amigo. Porque Amém. se você é amigo de Jesus, você é meu amigo. E Amém. eu quero estar com você no céu para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado. Em breve estaremos juntos no céu. Se Deus quiser, nosso nome Amém. Eu creio. Eu queria só compartilhar rapidinho uma coisa assim que eu fiquei aqui, não vou falar, não vou. Pode falar só perto do microfone, de novo? Sim. Por favor. Obrigada. Eu só
estava aqui pensando assim, não vou falar, e acabei que resolvi aqui, vou contar para vocês. Quando a irmã Jeane começou ali dizendo, e logo na sequência a irmã Júnia também disseram aí sobre, né, a parte que não estariam, e uma das coisas específicas que a Jeane citou foi assim, que às vezes Satanás fica ali pertinho quando a gente está ali estudando, lendo, fazendo as anotações, colocando o esboço do sermão, né? E às vezes eu não entendo por que em uma mensagem eu consigo ir lá, fazer o esboço, anotar tudo certinho, colocar todas as passagens, pronto, está aqui. É isso aqui amanhã, ou às vezes, né, quando é uma mensagem para ser apresentada na igreja, às vezes monta lá um slide, PowerPoint para poder, em outras não. E especificamente a de ontem, eu peguei várias vezes aqui, estudei, li outras coisas, mas especificamente sobre esta mensagem, eu não conseguia anotar, eu não conseguia colocar ali no papel para poder escrever. E o que eu li ontem, os textos que eu estava lendo ontem, não eram o que eu estou apresentando hoje. E aí, quando eu fui orar, então eu falei assim, bom, Senhor, então, tudo bem. Se não é para poder escrever, que o Senhor possa, então, colocar a mensagem em ordem aqui dentro da cabeça aqui, e vai colocando para me poder apresentar amanhã. E tanto é que eu vim, coloquei aqui a Bíblia do lado, o comentário bíblico, eu sabia mais ou menos onde estavam os textos ali, que caso eu precisasse aqui abrir, e os que eu iria ler também, mas no restante eu não tenho aqui um rascunho, tanto é que eu falei depois, mando por WhatsApp mais tarde para alguém da sala, para poder compartilhar, porque eu não consegui escrever nenhum desses textos, né? E na hora que a irmã Jeane falou ali exatamente desse texto, me veio na hora na cabeça o que foi ontem a luta, né? Eu querendo anotar, já deixar tudo prontinho, um esboço aqui, só para poder seguir e não consegui. E aí, na hora que ela falou, lembrei, realmente Deus até nisso pensa, né? E como que ele fez, né? Não teve anotação, o que eu li foi diferente do que estava falando aqui hoje, e eu queria só compartilhar isso porque na hora que ela falou eu senti que era exatamente então por isso, né, que eu não consegui então escrever esse esboço e mando para vocês posteriormente todos os textos. Amém, louvado seja Deus. Hoje, né, nossas considerações cheias de testemunho, candelabro aceso, louvado seja Deus. É isso, nós vivemos num grande conflito, numa batalha, mas quando nós não dispomos e não desistimos, Deus lança sobre nós verdadeiras bênçãos, e isso é maravilhoso, né? E como a Juninha falou, né, esse lugar é abençoado por Deus, né? Já estamos aqui em torno de um ano, quase um ano, nessa sala, e Deus tem revelado grandes bênçãos, né? Tem nos ajudado muito na nossa caminhada, no nosso ensino. Muitas vezes viemos aqui e aprendemos coisas que nunca ouvimos, né? E Deus tem nos preparado. Essa é a palavra, Deus nos tem preparado, porque Ele quer um exército forte, consciente nesses dias, né? Nós estamos vivendo os últimos dias da Terra, e é isso que Ele tem feito. Louvado seja Deus. Martinha levantou a mão, seja bem-vinda. Bom dia a todos. Muito obrigada, Gu, mais uma vez pela mensagem maravilhosa. Eu estou aqui toda emocionada, porque você escolheu bem o hino nosso, lá da nossa igreja. E eu quero contar para os irmãos aqui que a primeira vez que eu ouvi esse hino foi uma apresentação das irmãzinhas da terceira idade, lá da nossa igreja. A tia do Gustavo, a tia Eunice, ela preparou as irmãzinhas e elas fizeram um lindo coral cantando essa música. Então, meu coração está aqui chorando de saudades desse momento e também dessas irmãzinhas que já se foram, muitas delas já se foram.
já descansam no Senhor. Mas elas passaram por passaram por Patmos também, elas tiveram a sua ilha de Patmos, mas todas elas, que eu estou me lembrando agora, foram como João, tiveram oportunidade de testemunhar do amor de Jesus. E eu tenho lutado muito comigo mesma, ultimamente, para que eu possa falar como o apóstolo Paulo. Já não sou eu, mas quem vive, mas Cristo vive em mim. Eu tenho lutado pedindo ao Senhor, Senhor, que os meus pensamentos sejam os teus pensamentos, que as minhas palavras sejam as tuas palavras, Senhor, os meus desejos, os seus desejos, e os meus atos sejam os meus atos. O Senhor está. Eu estou em luta com o Senhor para que Ele possa me transformar. E eu agradeço a Deus cada dia, cada mensagem que me faz relembrar esse desejo meu de estar em harmonia com a vontade de Deus. Obrigada, Gu, mais uma vez. Eu te amo muito, viu? Deus seja louvado, Marta. Também te amo. Martinha, você nunca fala aqui, quase nunca, né? Mas eu fico tão feliz quando você fala, amiga. Deus seja louvado e Deus te abençoe e te fortaleça. Amém, minha linda. Te amo também. Amém, amém. O Senhor está aqui. Louvado seja Deus. Mais alguém gostaria de fazer a sua consideração sobre essa mensagem? Não tendo mais. Mário Henrique, hoje chegou a tempo, né, Mário? Hoje não deixou para o final, não é? É verdade, obrigado, um bom dia a todos. Amém, bom dia, seja bem-vindo. Amém. Também sou muito grato ao Senhor por estar aqui com os irmãos, né, mais uma vez. Agradeço ao Senhor pela mensagem, também ao irmão Gustavo, né, e ver a harmonia que o Senhor está conduzindo a cada um de nós, né, nos aproximando, alguns se conhecem, têm esse carinho, uns pelos outros, e isso é muito bom da gente ouvir, da gente se sentir, né, da família de Cristo. Somos todos irmãos em Cristo Jesus, estamos no mesmo barco e precisamos permanecer nele até o fim, né? Por mais que as tempestades se levantem contra nós, nós precisamos caminhar como João, né? Precisamos buscar a amizade de Cristo. Amei muito ouvir isso, né? A gente já sabe, eu também estou lutando para andar com Jesus aonde vou, nos cantos, no meu trabalho, em cima da minha moto, né? E conversando com o Senhor, e essa mensagem veio só fortalecer ainda mais da necessidade que nós temos de andar com o Senhor diariamente, né? Desenvolver essa amizade íntima em que João desenvolveu com o Senhor. E quando o irmão Gustavo leu Apocalipse 1:9, né, me chamou aqui a atenção na parte que o verso fala da paciência de Cristo, né? Que João fala assim, Apocalipse 1, verso 9, eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo. Quando o irmão Gustavo leu isso aqui, o Espírito Santo me levou aos momentos finais, né? João, ele desenvolveu ali a paciência de Cristo, assim como Cristo foi paciente em tudo que ele fez, suportando todas as aflições para cumprir o seu propósito de entregar a sua vida para nos salvar. Hoje nós também precisamos desenvolver a paciência de Jesus. A mesma paciência que João desenvolveu. Ele, preso na ilha de Patmos,
Por causa de quê? Estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus. Então, nós temos passado por muitas provas, por muitas tribulações e aflições, mas com tudo isso, o Senhor está buscando desenvolver em nós a paciência de Jesus, a fé de Jesus. Me lembrou lá de Apocalipse 14, 12, né? Aqui está a paciência dos santos. E qual é a paciência dos santos? A paciência de Jesus Cristo. Essa vai ser daqui para frente ainda mais a minha oração, que o Senhor me conceda a sua paciência, a sua graça. E muito obrigado, irmão, por essa mensagem. Que o Senhor continue te abençoando e que todos nós possamos receber o Espírito Santo grave em nossa mente essa mensagem. Precisamos ser amigos de Jesus, precisamos andar diariamente com Ele e desenvolver a paciência do Senhor. Amém. Amém. Deus seja louvado. Amém, amém. Muito obrigada, irmão. Muito obrigada. Deus abençoe. Débora, levantou a mão. Seja bem-vinda. Débora. Bom dia. Bom dia. Abrindo o microfone aqui. Eu tô na caminhada e eu tava ali atrás e falei assim, se eu chegar num ponto que eu já posso andar, que sai da avenida, eu vou participar. E aí o irmão anterior aí que estava falando entrou e começou a falar. Aí eu falei assim, não, Senhor, o Senhor quer realmente que eu participe. Em primeiro lugar, eu quero louvar a Deus imensamente pela vida de vocês e todos que contribuem para que a nossa fé seja fortalecida. E a minha contribuição é sobre esse caminhar com Jesus. Eu tive o privilégio de nascer num lar cristão. E quando a gente nasce num lar cristão, a gente sempre ouve de Jesus e conhece. Mas aí a gente fica vivendo a fé. Eu fiquei vivendo a fé dos meus pais. Fiquei sustentada na comunhão dos meus pais. E não desenvolvi eu mesma esse caminhar com Jesus. E ao longo do tempo, a vida vem me trazendo circunstâncias em que eu preciso me agarrar. E por vezes, mesmo longe de Jesus, tem alguns hinos que nunca saem da mente, tem alguns lugares que frequentava que não eram ambientes em que o Espírito de Deus estava me guiando, mas ainda ali eu me perguntava, o Espírito Santo me dizia, você não foi educada para estar neste lugar. Então isso era a voz de Jesus, não me desamparando em lugar nenhum. E ele me trouxe de volta para andar mais próxima dele. Mas aí vem mais tribulações, porque a fé ela precisa ser testada, né? E quando o profeta, acho que é Jeremias, que fala sobre provar a prata, passar pelo crisol, que são... Então, assim, eu vejo, na mensagem de hoje, quando o irmão Gustavo falou sobre a ilha, que a intenção da ilha, das pessoas na vida de João foi proporcionar a ele algo que fosse muito cruel. Foi ali que ele esteve em comunhão com o céu. E esses últimos anos da minha vida, as mensagens do primeiro Deus, a sala de consagração, tem sido a voz de Deus na minha vida. Nos momentos em que eu não conseguia, nem ao menos falar com Deus, eu sentia Deus falando comigo. E isso foi me sustentando. E a luta para estar na sala, às vezes eu estou na sala, o celular descarrega, porque eu saio para caminhar junto, às vezes eu fico sem internet em casa.
E aí eu fico sem entrar na sala, mas nesses momentos Deus sempre está amparando e Ele sempre me volta, me devolve a comunhão. E João, a oração de Jesus, descrita em João, é uma das passagens que eu sempre falo quando tenho oportunidade. Jesus, no seu momento de sofrimento, ele pensou em mim. Claro, ele pensou em todos nós, mas ele falou assim: eu oro por aqueles que vierem a crer em mim por meio da minha palavra. Então, João é essa pessoa próxima, que nos deixa próximo, com essa proximidade que não existe poder em lugar algum que pode nos separar desse amor imenso que é o de Jesus por nós. Mesmo na aprovação, para que a gente seja aprovado e se torne ouro refinado. Se vá toda a escória, se vá todo egoísmo, se vá todo orgulho, e que sejamos aprovados, né, na paciência de Jesus, na perseverança de estar ao lado de Jesus. E era isso. Que Deus continue usando cada um de vocês e nos fortalecendo para que a gente permaneça firme até o dia da volta de Cristo Jesus. Amém. Amém, amém. Débora, obrigada pela sua mensagem, pela sua consideração, pelo seu testemunho. Eu estou emocionada porque eu sou uma das pessoas que está à frente desse ministério e, por vezes, é difícil conciliar a nossa vida, temos que abdicar de muita coisa para poder ajudar as pessoas, para poder disponibilizar os materiais, abrir a sala e outras coisas. E você falando assim, Débora, foi assim um refrigério, porque o tempo vai passando e as coisas vão acontecendo e tem momentos que a gente se sente fraco, né? E que a gente questiona algumas coisas, às vezes estamos desanimados, mas quando a gente vê que uma pessoa tem essa necessidade e que nada é em vão, isso nos deixa fortalecidos, porque esse ministério não é de ninguém, não é de homens, esse ministério é de Deus. E quando nós vemos, às vezes, pessoas saindo, se despedindo por decepções, por coisas que nada é maior do que o que Deus tem feito aqui. E Ele tem nos reunido, Ele tem nos ensinado, Ele tem nos corrigido de muitas coisas e todos somos falhos, pecadores e estamos na mesma caminhada. A diferença de tudo é o amor, e o amor só vem de Deus. O amor só vem de Cristo. E é por essa razão que muitos de nós continuamos aqui, porque sabemos quem é que movimenta esse ministério. Não são os números, não é uma multidão em busca de emoções. Somos um pequeno povo em busca de verdade, em busca de consagração. E esse é o nome dessa sala, Sala da Consagração. Porque esse é o nosso propósito, de sermos separados para Deus, separados para Jesus. E vamos continuar, em nome de Jesus, porque em breve Ele estará conosco. E nós seremos resgatados para Ele de uma só vez. Amém? E obrigada por todos. Obrigada, Gustavo, por continuar conosco. Obrigada a cada um de vocês. Amém. E Amém. Irmã, mais alguém? Oi, Mário. esse
testemunho que a irmã acabou de falar, né, é justamente o que o Gustavo pregou aqui, né? O caminhar com Cristo, o andar com Cristo. Literalmente, a irmã está andando com Cristo, Cristo está com ela e está mantendo sua fé, né? Como ela falou aí, que teve dificuldades e tudo, e o Senhor não desistiu dela e não desiste de nenhum de nós. Todos que aqui estamos, passamos, cada qual por suas aflições, sabemos, mas aqui, nesse testemunho da irmã, é mais uma prova, né? Ela está literalmente caminhando, ela estava ofegante, ela estava caminhando com o Senhor. Deus seja louvado. Amém. Amém, amém. Mais alguém gostaria de falar? Estaremos orando por todos os pedidos também que foram colocados aqui, tá bom? Nós somos uma família em Cristo, né? O corpo de Cristo. Então, não havendo... Sim, pode falar. Eu só queria fazer mais uma oração, dá tempo? Com certeza, irmão. Senhor, nosso bom Deus, muito obrigado, Senhor, por esse momento que tivemos de vários testemunhos aqui. E vimos, Senhor, como que teus servos, todos nós, passamos por momentos difíceis, momentos em que às vezes nós pensamos em fugir ou que fugimos. Enfim, Senhor, o mais bonito de todos esses momentos é porque todos concluíram dizendo que o Senhor buscou. O Senhor dá forças para continuar. O Senhor continua nos trazendo para perto de Ti. Quão maravilhoso, Senhor, ouvir logo pela manhã o que o Senhor tem feito na vida de cada um. Por favor, Senhor, continua fortalecendo. Fortalece a cada uma das líderes aqui do grupo, do Ministério Pentecoste através de nós, da Sala Consagração, por cada um que está tentando voltar para os caminhos do Senhor, para buscá-lo, para uma experiência, uma consagração. Por favor, Senhor, continue conosco. Neste momento eu oro agradecendo e louvando ao Senhor, porque é maravilhoso ver como o Senhor tem trabalhado na vida de nossos irmãos, e isso fortalece a nossa fé, isso nos renova as nossas forças, nosso ânimo, para continuar prosseguindo para o alto. Por favor, Senhor, abençoe a cada um dos aqui presentes, e especialmente os irmãos e as irmãs que testemunharam do que estão passando para poder seguir firmes e buscando ao Senhor. Este é o meu mais um pedido que colocamos diante de Ti, confiando na Tua graça que o Senhor há de conceder. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém, Gustavo, que todos nós não demos um passo sequer atrás, correndo o risco de perder as bênçãos que o Senhor tem nos reservado. Em nome de Jesus. Amém. Vamos, então, louvar o Senhor e nos despedir, porque temos um mundo inteiro lá fora esperando pelo pão, né? Pela palavra também. Muitos ao nosso redor, muitos perto de nós, né? Pessoalmente. Oh, que amigo em Cristo temos, mais chegado que um irmão,
e pesares, há na vida tentação. Não ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. Pode haver um outro amigo, tão grandioso em compaixão, aos humildes e contritos, Cristo atende em oração. Quando em dor desfalecemos, Cristo estende-nos a mão. Pois é sempre a nossa força, é refúgio em oração. E se aqui nos menosprezam, Cristo é nosso em oração. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Amém. Deus seja louvado. Meu povo, povo de Deus, né? Até amanhã, para a honra e glória do Senhor. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Amém.